Olá! Hoje a gente vai bancar os detetives. Temos aqui uma pilha de anotações, guias de estudo, diagramas sobre as normas contábeis brasileiras, os CPCs. Bastante material. Sim, mas o nosso objetivo aqui não é decorar regras, né? É olhar para um balanço patrimonial e tentar descobrir a verdadeira estratégia de uma empresa. Exato. Tentar ler nas entrelinhas. Isso. Ela é uma investidora mais conservadora, é uma especuladora de mercado. Ela está crescendo ou, de repente, se desfazendo de partes do negócio? E as pistas para isso não estão nas manchetes, né? Não mesmo. Elas estão escondidas na forma como a empresa classifica seus ativos. A nossa missão, então, é basicamente decifrar esse código. A gente vai mergulhar em temas como instrumentos financeiros, propriedades para investimento. E ativos mantidos para venda. Exato. E tentar extrair a lógica por trás de cada decisão. No final, a gente quer entender por que o mesmo prédio, ou o mesmo título, pode contar histórias completamente diferentes sobre uma companhia, dependendo da gaveta em que ele é colocado. Ok, vamos começar a desvendar isso. O ponto de partida, parece, é o CPC 48 sobre instrumentos financeiros. E a primeira grande divisão é entre instrumento patrimonial e instrumento financeiro. Certo. Em português, claro, qual é a diferença entre ser dono de um pedaço da empresa e, simplesmente ter um papel que ela emitiu? É exatamente essa distinção. Pensa assim: instrumento patrimonial é basicamente ser sócio. Ok. É ter uma fatia do bolo depois que todo mundo que a empresa deve já foi pago. É o que sobra para os donos, sabe? O que sobra? Isso. Já o instrumento financeiro é uma relação de eu te devo ou você me deve. É um contrato que gera um ativo financeiro para um lado. Um direito de receber. Exato. E um passivo financeiro para o outro, que é uma obrigação de pagar. Certo. Entendi a diferença técnica. Mas, na prática, uma empresa pode, jogar com essa classificação? Por exemplo, emitir uma ação preferencial que parece muito com uma dívida. Sim, acontece. Mas registrar como patrimônio para não parecer tão endividada. Essa é a pergunta de $1 milhão. E é por isso que a regra é tão importante. O que manda é a essência do contrato, não o nome que se dá a ele. A essência. Exato. Se um instrumento obriga a empresa a fazer pagamentos fixos, como juros, ele tem cara de dívida e provavelmente vai ser classificado como passivo. E o impacto disso no resultado é brutal. Ah, imagino. Juros de dívida são despesa, diminuem o lucro. Dividendos de ações, que são patrimônio, saem direto do caixa para o bolso do acionista, sem passar pela demonstração de resultado. Espera, isso parece perigoso. Então, o mesmo pagamento de dividendo pode ser visto como custo ou não, dependendo de uma classificação? Isso não abre uma brecha enorme para gerenciar resultados? Exatamente. Por isso a análise da essência é tão crucial. Se uma empresa emite uma ação que ela é obrigada a resgatar um dia, isso na prática é um empréstimo. Ah, entendi. E os dividendos pagos sobre ela serão tratados como despesa de juros. A regra tenta fechar essa brecha, forçando a contabilidade a refletir a realidade econômica da transação, não só a sua forma legal. Entendi. A intenção é evitar a maquiagem. Agora, dentro dos ativos financeiros, as notas apontam uma mudança fundamental. Antigamente, a classificação dependia da intenção da gestão. Isso era bem subjetivo. Hoje, a regra se baseia no modelo de negócios da empresa e nos fluxos de caixa do ativo. Parece uma troca de subjetividade por algo mais concreto, certo? Perfeito. A ideia foi justamente essa: tirar a decisão da cabeça do gestor, que pode mudar de ideia a cada trimestre, e ancorar em algo mais estável. Que é como a empresa opera de fato. Exato. A forma como a empresa gera valor com aqueles ativos. Isso nos leva a 3 categorias principais. Vamos usar uma empresa fictícia, a TechCorp, para ilustrar. Ótima ideia. Ok. Primeiro, a TechCorp compra um título do governo. O plano dela é simples: segurar até o vencimento para receber o principal e os juros. Certo. Esse ativo vai para a primeira categoria: custo amortizado.
Aqui, a empresa não está interessada na flutuação diária do preço do título. Ela só quer receber o que foi contratado. Então o valor no balanço não muda com o mercado. Não, a contabilidade ignora o valor de mercado e vai atualizando o valor do título com base nos juros acumulados. É a chamada curva do papel. Faz sentido. É o cofre dos investimentos conservadores de longo prazo. E a segunda categoria? Agora, a TechCorp também investiu em ações de uma startup parceira. Ela quer receber os dividendos, mas não descarta vender as ações se o preço disparar. O modelo de negócios aqui é duplo, entende? Receber o fluxo e talvez vender. Isso. Para isso existe a categoria híbrida. Valor justo por meio de outros resultados abrangentes, ou VJOR. Então espere um pouco, isso é genial. A empresa não quer que a volatilidade das ações dessa startup suje o resultado principal dela todo mês. Exatamente. Então, a regra criou essa gaveta separada no balanço, o tal do VJOR, só para registrar essa oscilação de mercado sem assustar o investidor que olha o lucro do período. Exatamente, você pegou o espírito da coisa. Os dividendos, que são dinheiro no caixa, vão para o resultado. Mas a valorização ou desvalorização das ações no papel fica guardada nessa conta separada no patrimônio líquido. No ajuste de avaliação patrimonial. Isso só vai impactar o lucro de verdade no dia em que a TechCorp vender as ações. Brilhante. E a terceira, imagino que seja para os especuladores. É isso. A TechCorp tem uma pequena mesa de operações que compra e vende ativos financeiros todo dia buscando lucro rápido. Esses ativos caem na categoria valor justo por meio do resultado, ou VJR. E aqui não tem meio termo. Nenhum. Tanto os juros ou dividendos quanto a variação do valor de mercado vão direto na veia do resultado. Se a ação subiu, é lucro. Se caiu, é prejuízo. Reflete a estratégia de negociação de curto prazo. Então, resumindo a história da TechCorp, o título do governo fica no custo amortizado, sem volatilidade. As ações da startup parceira ficam no VJR, com a volatilidade escondida no patrimônio. E os ativos da mesa de operações vão para o VJR, com a volatilidade explodindo no resultado a cada trimestre. Uma única empresa, 3 estratégias, 3 formas de contabilizar. Perfeito. E só se pode mudar um ativo de categoria, ou seja, reclassificar, se a empresa mudar seu modelo de negócios para aquele grupo de ativos. É uma decisão estratégica, não uma canetada para ajustar o resultado do trimestre. Ok, a gente falou muito de ativos financeiros, que são basicamente contratos, papéis. Mas e quando o ativo é algo físico? Um prédio, uma máquina, um direito a receber de um cliente? A intenção da empresa com aquele tijolo e cimento muda tudo, né? Muda completamente. E aí entramos no terreno do tempo e da natureza da operação. A primeira classificação é o ativo realizável a longo prazo, o ARLP. ARLP. A regra geral é simples. Tudo que a empresa tem direito a receber após o fim do ano seguinte. Mas, como sempre, o diabo mora nos detalhes. Sempre. O ciclo operacional da empresa pode mudar tudo. Um estaleiro que leva 3 anos para construir um navio pode ter uma conta a receber em 18 meses classificada como circulante, porque isso é o curto prazo para ele. Mas não é só o tempo que conta. A parte que mais me chamou a atenção nas anotações foi a regra para transações com pessoas ligadas, diretores, acionistas, outras empresas do grupo. Sim, essa é uma área clássica de risco. O exemplo do supermercado é perfeito para a gente entender. Vamos lá. Se o supermercado vende mantimentos a prazo para um diretor, é uma venda. É a atividade principal, o negócio usual da empresa. Essa conta a receber, se for de curto prazo, é ativo circulante, normal. Ok, até aí tudo bem. Agora, se o mesmo supermercado faz um empréstimo em dinheiro para esse mesmo diretor, emprestar dinheiro não é a atividade principal de um supermercado. Não mesmo. É um negócio não usual. E a regra diz que, nesse caso, essa conta a receber vai direto para o ativo não circulante, no grupo ALLP, não importa o prazo. Como assim, não importa o prazo? Pode ser para pagar em 30 dias, mas a natureza estranha da transação a joga para o longo prazo. Uau! Então a mesma transação com um diretor pode ser classificada de 2 formas diferentes dependendo se foi um produto da loja ou um empréstimo pessoal. Isso é uma pegadinha gigante. Mostra que a empresa está usando caixa para algo que não é sua atividade principal. Exatamente.
A classificação aqui não é sobre quando o dinheiro vai entrar, mas sobre sinalizar uma transação que foge do comum. E falando em intenção, isso nos leva direto aos imóveis. Como a contabilidade diferencia a sede da empresa de um prédio que ela comprou só para alugar? É a tal da propriedade para investimento, o CPC 28. A definição parece clara. É um imóvel que a empresa mantém para aluguel ou para valorização, e não para usar na sua própria operação. Isso. O critério-chave é a independência dos fluxos de caixa. O aluguel de um prédio gera receita por si só. Uma fábrica, que seria um ativo imobilizado, só gera receita como parte de um processo produtivo muito maior, entende? Entendo. A contabilidade quer separar essas duas fontes de resultado. Exatamente. E se for um prédio de uso misto? A empresa usa uns andares e aluga outros. A lógica é bem pragmática. Se você pode vender os andares separadamente, cada um tem sua própria classificação. Se não pode, a pergunta é: a parte que a empresa usa é insignificante? Insignificante. É. Se for só uma salinha de administração num prédio de 20 andares alugados, o prédio todo pode ser considerado propriedade para investimento. Se o uso próprio for relevante, o prédio todo vira ativo imobilizado. Certo. E na hora de medir o valor disso? As notas dizem que a empresa pode escolher entre o método do custo, que tem depreciação, e o método do valor justo. Pode escolher, mas com uma condição interessante. Se ela escolher o método do custo, ela é obrigada a divulgar nas notas explicativas qual seria o valor justo daquele imóvel. Ah, é mesmo? Sim, o mercado considera essa informação tão relevante que não dá para escondê-la, mesmo que a empresa não a use no balanço. É uma forma de dizer: ok, você pode não reconhecer a valorização no seu resultado, mas você tem que contar para todo mundo que ela existe. Exato. E se ela escolher usar o valor justo, a variação vai direto para o resultado do período. Se o imóvel valorizou, é receita. Se desvalorizou, é despesa. E isso tem umas regras de transferência, né? Tem, e são bem sutis. Se a empresa tinha um imóvel no estoque construído para vender e decide passar a alugá-lo, reclassificando para propriedade para investimento. Certo. A diferença entre o custo e o valor justo na data da mudança vai para o resultado. Parece lógico. Mas, se a transferência for da antiga sede da empresa, que era um ativo imobilizado, e ela passa a alugar, a regra é mais conservadora. Se o prédio desvalorizou, o prejuízo vai para o resultado. Ok. Mas se ele valorizou, esse ganho não pode inflar o resultado do ano. Ele fica congelado no patrimônio, naquele mesmo ajuste de avaliação patrimonial que a gente viu antes. Ah, para não gerar lucro artificialmente. Exato. Só vira lucro de verdade quando o imóvel for vendido. É uma forma de evitar que as empresas fiquem caçando lucros no papel só reclassificando seus prédios. Entendi. É uma trava contra o otimismo excessivo. Ok, então já vimos ativos para manter, para negociar, para usar, para alugar. O que falta? Ah, claro. O que acontece quando a empresa simplesmente decide vender uma parte grande do negócio? Uma fábrica, uma divisão inteira. Aí entramos na última categoria, o ativo não circulante mantido para venda, o ANCMV. E a primeira coisa que salta aos olhos é um paradoxo, apesar do nome não circulante. Ele vai para o circulante. Exato. No momento em que um ativo entra nessa categoria, ele é reclassificado para o ativo circulante. Porque a expectativa agora é transformar aquilo em dinheiro rápido, no curto prazo. A intenção de venda muda tudo. Mas imagino que não baste uma reunião de diretoria decidindo vender. Deve ter regras rígidas para isso. E tem. A venda precisa ser altamente provável. Isso significa que a gestão tem que estar comprometida com um plano formal de venda, tem que ter um programa ativo para achar um comprador. E o preço tem que ser razoável. E o mais importante, a expectativa é que a venda se concretize em até 1 ano. Não é uma ideia, é um projeto em andamento. E a mensuração também muda, certo? Exato. A partir desse momento, o ativo deixa de ser depreciado. Exato, a depreciação para. A lógica é que a empresa não está mais recuperando o valor do ativo pelo uso, e sim pela venda. E o valor dele no balanço passa a ser o menor entre o valor contábil que ele tinha e o seu valor justo menos as despesas de venda. Uma regra bem conservadora. Conecta com um conceito final muito importante para qualquer analista. A operação descontinuada. Operação descontinuada.
Se o que está sendo vendido é uma fatia relevante do negócio, uma linha de produtos inteira ou a operação em um país, o resultado gerado por essa parte da empresa é apresentado de forma separada na demonstração de resultado. Como assim, separada? Ele aparece numa linha única, líquida, depois do resultado das operações que vão continuar. Por exemplo, lucro das operações continuadas, 100 milhões. Resultado das operações descontinuadas, 20 milhões de prejuízo. Ah, entendi. Isso permite que o investidor analise a performance do negócio que vai permanecer sem a contaminação de um resultado bom ou ruim de uma parte da empresa que está sendo eliminada. É uma forma de limpar a análise, sabe? Focar no futuro. Então, o que tudo isso significa? A gente fez uma viagem e tanto. Começamos com instrumentos financeiros, onde a classificação revela se a empresa é conservadora ou especuladora. Uhum. Passamos pelo tempo e pela intenção, descobrindo que um empréstimo para um diretor acende um alerta. E terminamos nos imóveis, vendo como a mesma construção pode ser um centro de operações, uma fonte de aluguel, um ativo à venda, cada um contando uma parte da estratégia. Se a gente conectar todos esses pontos, o quadro que emerge é que a contabilidade é uma linguagem para contar a história da estratégia de uma empresa. A mudança de intenção para modelo de negócios busca mais objetividade. Certo. Segregação de propriedades para investimento mostra fontes de receita que não são do negócio principal. A apresentação separada de operações descontinuadas ajuda a focar no que realmente importa para o futuro. Cada regra, por mais complexa que pareça, é uma tentativa de dar mais transparência, de mostrar como a empresa realmente funciona e ganha dinheiro. Exato. Vimos como todas essas normas tentam criar uma imagem fiel da realidade da empresa. Mas, e aqui fica a provocação final, a gente também viu a complexidade de estimar o tal valor justo de um ativo ou a necessidade de interpretar a essência de um contrato. Sim, existe muito julgamento envolvido. Isso me deixa pensando, com todas essas regras detalhadas, até que ponto a contabilidade é, de fato, uma ciência exata e até que ponto ela continua sendo uma arte de interpretação, de julgamento e, principalmente, de contar uma boa história.